esteja agora em você, mas corta aí para 18. Amém. Amém, glória a Deus. Shalom, shalom, queridos, que o Senhor abençoe a sua vida, que a graça de Deus possa alcançar o seu coração. Como você já sabe, eu me chamo Letícia, e eu sou a pastora Letícia, e eu gostaria de já ir compartilhando uma palavra com você. Na verdade, eu recebi essa missão de estar compartilhando mesmo uma palavra no Detox, e eu fiquei me perguntando assim, Senhor, o que o Senhor quer ministrar? O que o Senhor quer falar nessa conferência? Quando pensamos sobre o tema puro e simples, várias coisas encheram o meu coração, porque para mim, quando a gente fala de um cristianismo puro e simples, isso significa voltar à essência. Isso significa se apegar àquilo que verdadeiramente é o cristianismo. E é algo puro, é algo simples, sem acrescentar nada. São aquelas raízes, aquelas coisas que são fundamentais para que possamos viver a nossa vida com Deus. E eu estava orando e perguntando ao Senhor o que Ele gostaria de compartilhar. Tantas coisas nós poderíamos falar. E o Senhor trouxe algo ao meu coração. E isso é muito importante, eu gostaria que você anotasse essa palavra, porque essa palavra que eu vou compartilhar com você hoje, se nós não nos atentarmos a ela, nós não apenas não viveremos o cristianismo puro e simples, como o nosso coração estará distante do Senhor. Existe algo que nós precisamos observar, um sentimento que precisamos guardar no nosso coração, porque se permitirmos ele ficar, se permitirmos ele criar raízes, então ele estará nos distanciando da presença do Senhor. E antes de te falar que sentimento é esse, eu gostaria de compartilhar com você, que você se lembrasse da história de um homem de Deus na palavra. E você aprende muito sobre ele quando você é criança. É muito interessante, porque eu acho que essa é uma das histórias mais conhecidas da Bíblia para as crianças. E é justamente a história de Jonas. Todo mundo conhece a história de Jonas, que ele foi engolido por uma baleia, que Deus deu uma missão para ele. O profeta fugiu de Deus, aí ele foi parar na barriga da baleia e depois de toda essa experiência, ele decidiu cumprir aquilo que o Senhor chamou ele para cumprir. Mas você sabe o que é interessante? É que se você for ler a história de Jonas, você vai perceber que existe algo depois. Então, depois que ele tem toda essa experiência com Deus, que Deus manda ele ir para Nínive pregar o evangelho, ou pregar, a palavra de Deus, porque aquele povo era um povo que estava distante dos caminhos do Senhor, e ele foge de Deus, e ele para na barriga da baleia, e ele decide pregar a palavra, algo acontece. Você sabe o que acontece com Jonas? A história não termina depois que ele prega para os ninivitas. Mas a palavra diz que quando ele começou a pregar, aquele povo se arrependeu. A palavra nos ensina que o povo caiu em si, de que eles estavam distantes do Senhor. Então o povo começou a orar, o povo começou a clamar, até jejum eles fizeram, gente. E eles começaram a de fato se aproximar de Deus, para ver se Deus se arrependia, se Deus, digamos assim, tinha misericórdia deles e tirava aquelas palavras fortes que tinham sido liberadas. Porque a palavra de Jonas foi que Deus ia trazer um juízo sobre aquela cidade, de que aquela cidade seria destruída, porque o coração dela estava distante de Deus. Mas então, aquele rei, o rei daquela cidade, começa a orar e a se humilhar diante do Senhor. E você sabe o que acontece? Gente, o coração do nosso paizinho não aguenta. E Deus, olhando com misericórdia, olhando com amor para aquela cidade, Ele percebe que o arrependimento que eles tiveram foi um arrependimento verdadeiro. Então Deus vai lá e perdoa. E aí você sabe o que acontece? Você acha que como profeta você ia ficar o quê? Feliz, meu Deus, eu preguei e o povo se arrependeu e se voltou para Deus.
Mas a Bíblia fala que Jonas ficou chateado. Pode um negócio desse? Jonas, ele não gostou do que aconteceu. Ele ficou chateado com Deus. A Bíblia usa até um termo mais forte. A Bíblia diz que ele ficou irado, que o coração dele se encheu de ira. Ele realmente se chateou. Porque aquele povo tinha se arrependido. E ele fala assim para Deus: Deus, eu sabia que isso ia acontecer. Eu sabia que se eu fosse para lá pregar para aquele povo, dizer que o povo ia ser destruído, o Senhor, que é misericordioso, ia ter compaixão daquele povo e aí eles iam se arrepender. E Jonas, ele ficou chateado. E aqui era o que eu queria justamente te mostrar. Porque pensa comigo, faz sentido a atitude de Jonas, gente? Ele tinha pregado para 120 mil pessoas. A palavra de Deus diz que foram 120 mil pessoas ali naquela cidade. E a cidade se arrependeu. E ao invés de se alegrar com o agir de Deus naquela cidade, Jonas ficou chateado. Eu não sei se para você, mas eu li aquele texto e eu falava assim: Deus, o que aconteceu com Jonas? Por que ele ficou chateado? E aí, quando a gente vai analisar profundamente, a gente percebe que, na verdade, o que chateou Jonas foi que ele profetizou algo, então ele declarou que a cidade ia ser destruída, mas porque o povo se arrependeu, isso não aconteceu. Então aquilo que ele tinha profetizado como profeta não tinha acontecido, porque o povo se arrependeu. E isso nos leva a entender e a perceber na vida de Jonas uma semente de orgulho. E é justamente sobre esse sentimento e sobre essa atitude que eu queria compartilhar com você nessa noite. Jonas, ele ficou tão chateado porque aquilo que ele tinha declarado como grande profeta já não ia acontecer. Então ele estava preocupado com o que as pessoas iam pensar dele. O que as pessoas diriam se aquele profeta, aquilo que o profeta falou não se cumpriu? Ao invés de atentar os olhos dele para aquilo que Deus estava fazendo na vida daquele povo, ao invés de os olhos dele estarem naquilo que Deus estava se movendo na vida daquele povo, ele estava pensando no que iam pensar dele. Ele estava pensando na reputação dele como profeta. E ele estava pensando nos interesses dele. E é justamente sobre isso que a gente precisa entender. Nós precisamos entender o que é o orgulho e como ele se manifesta muitas vezes nas nossas vidas, porque ele pode estar nos afastando da presença de Deus. Você sabe, uma das coisas que é mais impactante para mim nessa palavra é que Jonas, ele era crente. Jonas, ele não era ímpio. Na verdade, a palavra de Deus diz que ele estava envolvido com o ministério. Deus levantou Jonas para pregar. E com a pregação de Jonas, através da vida de Jonas, 120 mil pessoas se converteram. Mas mesmo assim, nós conseguimos identificar uma semente de orgulho na vida de Jonas. E Leste, o que significa orgulho? O que é orgulho? O orgulho é uma maneira de viver que é focada em si mesmo. Então é uma maneira autocentrada de viver. Se a gente olhar no dicionário, e aí eu achei algo muito interessante. Quando você digita lá no Google orgulho, você sabe a primeira definição que aparece? Eu vou ler aqui para você. E diz assim: sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. E o segundo, sentimento egoísta, admiração pelo próprio mérito, excesso de amor próprio, arrogância, soberba. E quando eu li essa definição, enquanto eu estava estudando, algo chamou a minha atenção. Eu não sei se você reparou, mas a primeira definição da palavra orgulho traz um sentimento positivo. Quando você lê aqui, sentimento de prazer, de grande satisfação com o próprio valor, com a própria honra. Isso nos passa uma mensagem positiva ou negativa, gente?
E comenta aí no chat, positiva. Então a primeira definição de orgulho no dicionário é algo positivo, é algo bom e não necessariamente algo ruim. E eu queria te dizer que muitas vezes as sementes de orgulhos que são plantadas na nossa vida são como essa definição. Parecem ser algo bom, agradável, normal, mas que lá na frente vão se manifestar de maneira ruim. Porque nós vamos ver que pode até parecer positivo, mas na verdade só está nos afastando da presença de Deus. Então nós somos levados a isso, a ter orgulho do nosso trabalho, a ter orgulho de algo que nós fizemos, a focarmos em nós mesmos, na nossa carreira, no nosso desejo pessoal, naquilo que nós acreditamos, naquilo que nós queremos. E isso também é influenciado pelas ideologias e ideias que existem na nossa sociedade ocidental. Então, uma dessas ideias é justamente o humanismo. Quantos aqui já estudaram sobre o humanismo lá na escola? Tenho certeza, amigo, você já passou aí pelo primeiro, segundo, terceiro ano da vida. Ou então, se você está nessa fase, você já estudou sobre o humanismo. E o humanismo é justamente essa filosofia que traz o centro, digamos, da sociedade para o homem. Então é uma sociedade focada na figura do homem, não mais em uma divindade ou então na natureza, não. O centro da sociedade agora é o homem, é o seu desejo pessoal. E é interessante que uma das definições do humanismo é justamente o significado filosófico que essa palavra, que essa ideologia traz, é justamente o seguinte: o humanismo ele destaca-se por contraposição ao apelo sobrenatural ou a uma autoridade superior. Em outras palavras, o que isso significa? Que o humanismo é essa ideia de que nós temos que focar em nós mesmos. Então, naquilo que nós acreditamos e achamos que é o melhor para nós. E fala a verdade, se isso não existe nas nossas vidas. Você pode ver, eu falei aqui de humanismo, mas quer ver algo simples? Você já ouviu sua avó falando aquele ditado? Farinha pouca, meu pirão primeiro. O pessoal da produção aqui respondeu. Pois é, gente. Farinha pouca, meu pirão primeiro. Então, desde as correntes filosóficas até os ditados populares, nós estamos sendo ensinados que nós precisamos focar em nós mesmos, que nós precisamos pensar naquilo que é importante para nós, que nós precisamos nos preocupar naquilo que nós queremos ou que nós precisamos. Só que a grande questão é que quando nós nos deparamos com a palavra de Deus, a gente vê aquele texto muito conhecido, que fala que nós não podemos e não devemos nos amoldar aos padrões deste mundo. E você já sabe aí de cor, Romanos 12:2, que diz que nós não podemos e não devemos nos conformar com este mundo, mas nós precisamos transformar a nossa mente. É interessante que uma versão diz assim: renovar o vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então a palavra está nos ensinando que nós precisamos constantemente renovar a nossa mente, renovar o nosso entendimento, para que nós possamos experimentar a vontade de Deus. Mas você já sabe disso. Por que a Bíblia nos fala isso? Porque a Bíblia sabe, gente, que nós vivemos nesse tipo de sociedade que sempre está nos incentivando a focar em nós, a pensar em nós mesmos. E aqui a Bíblia está nos ensinando: ei, presta atenção. Você precisa renovar a sua mente. Você precisa limpar o seu entendimento de tudo que o mundo diz para você que é correto, de tudo que o mundo diz para você que é assim ou que não é. Porque a Bíblia nos ensina: o que o mundo tem para você não é o melhor. Mas Leti, eu já entendi o que você falou aí que o mundo diz. Eu já entendi ali o orgulho. Mas o que então que a Bíblia diz a esse respeito? Se a Bíblia está dizendo que a gente precisa renovar a nossa mente,
E se a gente já entendeu o que é que o mundo está dizendo para a gente, agora o que a Bíblia está dizendo para nós? Como deve ser o nosso comportamento a esse respeito? E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Lucas 14 e nós vamos ler o versículo 25, a partir do versículo 25. E a Bíblia nos ensina assim em Lucas 14, 25. Grandes multidões o acompanhavam e ele voltando-se lhes disse, aqui é Jesus dizendo à multidão: se alguém vem a mim e não aborrece ao seu pai e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e ainda a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser o meu discípulo. Então, enquanto o mundo está nos dizendo, pense em você, se coloque em primeiro lugar, que tudo gira em torno de você, Jesus está nos dizendo, aquele que não puder abandonar filhos, amigos, parentes, vizinhos, que não souber renunciar nem à própria vida, não pode ser o meu discípulo. Enquanto o mundo está dizendo, foca, preste atenção naquilo que é mais importante para você, a Bíblia está dizendo, Jesus está nos chamando a viver uma vida de doação, a viver uma vida onde nós não somos o centro, mas onde Ele é o centro. Deixa eu te dizer uma coisa, não há outra forma de viver a vida cristã a não ser uma contínua morte para o eu. Porque foi exatamente isso que Jesus fez na cruz. Se nós estamos falando de cristianismo puro e simples, se nós estamos falando de fato focar naquilo que é mais importante, de voltar àquilo que é fundamental, nós precisamos prestar atenção às palavras de Jesus. E aqui Jesus está nos ensinando, você quer seguir a mim? Você quer ser o meu discípulo? Você quer de fato ser um cristão, aquele que segue os meus passos? Negue a todo mundo, inclusive a si mesmo. Deixe para trás os seus próprios interesses. Deixe para trás aquilo que você acha ser importante e siga-me. Porque você sabe o que acontece? O próprio Jesus fez isso. No momento em que ele estava no Getsemane, ele disse, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Naquele momento, Jesus estava negando a ele mesmo para viver o propósito que o Pai tinha preparado para ele. E esse é o caminho para nós vivermos a vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Nós precisamos negar muitas vezes a nós mesmos. Mas a grande questão é que a gente não aprendeu isso. É que a todo tempo nós somos bombardeados com a ideia de que nós precisamos focar em nós mesmos. Muitas vezes o orgulho ele é ensinado culturalmente a nós. Você quer ver uma coisa simples? Eu tenho certeza que todo mundo aqui já ouviu coisas tipo assim, olha, você precisa estudar para você ser o melhor aluno da classe. Você precisa estudar para você ser alguém na vida. Ou então, trazendo para o nosso contexto cristão, você tem que ler X capítulos da Bíblia por dia para você ser um cristão de verdade. Se você não lê a Bíblia, se você não ora 30 milhões de horas por dia, você não é um cristão de verdade. Olha, guarde a santidade, viu? Se guarde aí para Deus, para que o seu casamento seja uma referência. E quando a gente olha para essas frases, aparentemente não tem nada de errado. Por quê? Porque realmente a gente precisa estudar para crescer financeiramente, para crescer no trabalho, sim ou não? Porque a própria palavra nos ensina que o preguiçoso, meu filho, quem não trabalhar não vai comer. Verdadeiramente nós precisamos ler a Bíblia e nos aprofundar no na nossa intimidade com Deus. E sim, precisamos nos levantar em santidade nessa geração, para que casamentos sejam levantados para a glória do nome do Senhor. Mas você sabe qual é a grande questão dessas frases que eu falei para você?
Não é necessariamente o resultado final, porque o resultado final é bom. Ler a Bíblia e ter intimidade com Deus é bom. Estudar e se dar bem financeiramente é bom. E ter um casamento que honra a palavra e os princípios de Deus também é bom. Mas a grande questão aqui é por quê? E qual o motivo que te leva a fazer isso? Porque eu queria te dizer, queridos, que existe uma grande diferença para Deus na intenção com a qual nós fazemos as coisas. A Bíblia diz que Deus não apenas olha para as nossas atitudes, mas Deus olha para a intenção dos nossos corações. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Provérbios 5, versículo 21. E a palavra de Deus diz assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. A palavra está nos dizendo que todos os nossos caminhos, todos os processos, todas as decisões que nós tomamos da nossa vida estão diante do Senhor. Então Deus não apenas vai olhar o nosso resultado final, mas Ele vai olhar também o caminho que nós levamos até chegar aonde nós chegamos. Se nós chegamos a um lugar que aparentemente é bom, mas a custo de pessoas, de machucar, de trazer confusão, isso não vale nada. Se a gente quer conquistar um casamento, porque o meu casamento tem que ser o casamento mais lindo, não vale nada. Porque a sua intenção é que o seu casamento agrade a Deus ou que o seu casamento seja uma glória para você. A mesma coisa na nossa intimidade com Deus. Você está lendo a Bíblia porque verdadeiramente você quer se aprofundar no seu relacionamento com Deus, ou porque você quer ser considerado um cristão de excelência? Você consegue perceber que existe algo errado? Não em ser um cristão verdadeiro, não em ler a Bíblia, mas na intenção com a qual nós fazemos essas coisas, porque é justamente nessa intenção que muitas vezes se esconde o orgulho. Porque é muitas vezes não no que nós fazemos, mas na intenção com a qual nós fazemos as coisas, que o orgulho muitas vezes penetra em nossas vidas e entra em nossas vidas. Foi o que aconteceu com Jonas. Ele estava pregando a palavra de Deus. As pessoas se converteram. Mas a intenção dele era que a palavra que ele tinha declarado se cumprisse. E não necessariamente que aquele povo se arrependesse. Jonas foi pregar, mas ele, sinceramente, gente, o que a Bíblia nos ensina é que ele não queria que aquele povo se arrependesse. Acho que ele nem achava que o povo merecia se arrepender. Porque eles verdadeiramente andavam distantes do Senhor. Mas ele vai lá e prega. E o Senhor olha com misericórdia para aquele povo. E Jonas fica chateado. Você percebe? O orgulho entrando aqui, que essa intenção não era a intenção do Senhor. E você sabe o que é interessante? Depois dessa experiência, o Senhor tenta ali ministrar Jonas. Mas depois disso nós não temos mais nenhuma menção e nenhuma palavra sobre o ministério de Jonas. A gente simplesmente sabe que ele pregou para Nínive, para o povo se arrependeu e ele ficou chateado com isso. E depois disso, nós nunca mais ouvimos falar sobre a palavra. A palavra não menciona mais a vida de Jonas. Agora abra aí comigo em Abacuque, capítulo 2, versículo 4. Olha o que a palavra nos diz agora sobre o orgulho, sobre aquele que é soberbo. A palavra do Senhor diz assim: eis o soberbo, sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Não adianta nada, gente, as nossas atitudes parecerem santas,
se o nosso coração não foi justo. Porque Deus esquadrinha os nossos corações. Como a gente leu em Provérbios, Ele conhece os nossos caminhos. Ele sabe exatamente o que nós fazemos, como nós fazemos e a intenção que aplicamos em cada coisa que nós fazemos nas nossas vidas. Então, sinceramente, não adianta nada você ficar 3, 4 horas dentro daquele quarto buscando a Deus se o seu coração verdadeiramente não estiver em conhecer ao Senhor. Mas se simplesmente você quiser postar uma foto e dizer: meu devocional foi maravilhoso hoje, o que adianta? E você sabe, esse era justamente o problema dos fariseus. A grande questão com os fariseus, lembra lá que Jesus tanto teve embate com eles? A questão dos fariseus não é que eles não cumpriam a lei, eles cumpriam. Como o nosso apóstolo falou ontem, Jesus até elogiou eles, vocês estão certinhos em dar o dízimo. Mas a questão é a intenção que eles aplicavam nas coisas que eles faziam. Então eles entregavam uma oferta e eles diziam: minha oferta, gente, olha que lindo que eu entreguei, o Senhor usou a minha vida. A intenção deles, gente, não era agradar o coração de Deus, e sim ser reconhecido pelas pessoas que estavam ao redor deles. E qual é a nossa intenção? Quando você entra no seu quarto, quando você começa a ler a sua Bíblia, qual a sua intenção? Quando você começa a cantar um louvor, quando você vem para a igreja, qual a sua intenção? Se de fato o seu coração está em buscar ao Senhor, em agradar Ele, em conhecer Ele verdadeiramente. Por que você ministra a sua célula? Por que você faz o que você faz na igreja? Uma vez eu tive a oportunidade de estar em uma conferência para pastores. Naquela época eu nem imaginava que eu ia ser pastor um dia, mas eu estava lá e eu estava trabalhando, nesse evento, servindo ali para os pastores, mas eu era esperta, eu queria ficar trabalhando lá dentro para poder ficar ouvindo também as ministrações. E você sabe, naquele dia eu ouvi uma ministração que impactou a minha vida. Eu não lembro o nome do pastor, eu não lembro nada que ele pregou naquele dia, mas uma frase marcou a minha vida. E daquele dia em diante eu sempre, volta e meia, penso nisso. E você sabe o que aquele pastor compartilhou? Talvez você já ouviu isso. Ele falou assim, que o Espírito Santo estava ministrando ele, que existiam pastores e existiam pessoas que eles trabalhavam para Deus, mas eles não estavam trabalhando com Deus. E eu queria te dizer que existe uma diferença. Porque tem pessoas que elas estão tão preocupadas e tão ocupadas com as tarefas ministeriais, e essas tarefas são boas, então eu tenho que fazer a minha célula, eu tenho que estudar para isso, eu tenho que fazer aquilo, e ela fica tentando fazer tudo, e ela esquece do mais importante, que é ter intimidade com Deus. Por que você faz o ministério? Por que você prega a sua célula? É para que você seja uma líder na casa do Senhor? É para que o Senhor use a sua vida para que outras vidas sejam alcançadas? Faz toda a diferença. Deixa eu te dizer, muitas vezes nós aplicamos essa frase assim, nós não devemos buscar as mãos de Deus, mas sim o coração de Deus. Você já ouviu isso? Mas eu queria te dizer algo diferente. Assim como nós não devemos buscar as mãos de Deus, eu quero te dizer que Deus não busca as suas mãos, Ele busca o seu coração. Deus quer ter intimidade com você, e nessa intimidade Ele vai sim usar a sua vida, Ele vai desenvolver o seu ministério, mas existe algo que precisa acontecer antes. E é essa intimidade com Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus não morreu na cruz para nos fazer servos, Jesus morreu na cruz para nos fazer filhos. Ele se entregou naquela cruz para que eu e você pudéssemos fazer parte da família de Deus.
E como família, sim, gente, nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que compartilhar a palavra de Deus. O ministério é maravilhoso, eu sou apaixonada por isso. Mas entenda, a sua intimidade com Deus é o mais importante. Não adianta nada você fazer um ministério se o seu coração não estiver conectado ao coração de Deus. E eu queria compartilhar com você nessa noite uma experiência que eu tive com Deus e que me marcou muito. Porque a gente está falando aqui sobre orgulho, né? E talvez você já conseguiu identificar algumas coisas, mas às vezes esse orgulho ele entra em nossas vidas de uma maneira muito mais sutil. E um dia eu estava orando em casa, eu estava buscando a presença do Senhor. E o Senhor começou a me incomodar sobre algo. E o Senhor começou a me levar a orar e a pedir perdão sobre o orgulho. E o Espírito Santo me ministrou e falou assim: Leti, existem sementes de orgulho no seu coração. E eu vou ser sincera com você, vou abrir aqui o meu coração. Eu falei assim: Espírito Santo, orgulho? E eu comecei a analisar a minha vida. E eu falei assim, mas meu Deus, orgulho? E eu não conseguia achar esse orgulho em mim. E eu falava assim, meu Deus, se o Senhor está falando, me mostra. Onde que está esse orgulho? Porque quando a gente pensa em uma pessoa orgulhosa, às vezes a gente pensa naquela pessoa que se acha a tal, que acha que ela é a pessoa mais importante. E eu estou sendo sincera aqui com você, o Espírito Santo sabe disso. Eu falei, Espírito Santo, eu não estou conseguindo identificar orgulho no meu coração. Até que o Espírito Santo começou a me ministrar e eu consegui identificar. Porque o que estava acontecendo? Quando nós pecamos diante do Senhor, e eu peco também, gente, como você sabe, né? Todo mundo peca, fazer o quê? Mas estamos aí buscando a presença de Deus em santidade. Mas quando acontecia algo como isso, um pecado, ou algo que eu fazia de errado, eu começava a sentir uma culpa gigantesca. E o Espírito Santo começou a me ministrar que aquela dor que eu sentia, não necessariamente era porque eu tinha ofendido a Deus, mas porque eu tinha errado de novo. Então era como se, tipo assim, aquele erro ia ferir a ideia de cristã que eu tinha na minha cabeça que eu era. E eu ficava chateada quando eu errava, ou quando eu não fazia algo certo. Não porque aquilo estava magoando o coração de Deus, mas porque eu tinha errado de novo. Mas porque eu tinha falhado. Mas porque eu tinha feito algo errado. Você já conseguiu entender aqui a diferença? E você sabe o que acontecia? Esse foco naquilo que eu estava fazendo de errado, naquilo que eu tinha desagradado, começou a abrir uma brecha no meu coração. E um sentimento de culpa e de vergonha enchia o meu coração de tal forma que eu já não me sentia digna de estar na presença de Deus. E isso começava a me afastar da presença de Deus. E você sabe o erro aqui dessa história? Sabe o que não está correto aqui? É que na verdade mesmo, eu não sou digna. Eu não era digna de estar na presença de Deus. Só que aquele erro, para mim, era como se era a prova de que eu não era digna. E eu queria ser digna. E eu queria fazer algo de alguma forma que eu pudesse conquistar e conseguir, digamos assim, a atenção de Deus. E isso é uma semente de orgulho. Você sabe por quê? Porque nós não temos como pagar o preço que Ele pagou por nós. Querido, o que Jesus fez por nós na cruz, não tem uma coisa que eu pudesse fazer nessa terra, ou que você pudesse fazer nessa terra, para pagar ou para conquistar aquilo que Jesus fez por nós na cruz. E o Espírito Santo me mostrou isso. Que na verdade, esse sentimento que eu estava sentindo, não era por ter ofendido ao coração dele. E isso é o verdadeiro arrependimento. Mas era porque eu não tinha acertado de novo. E quantas vezes talvez essa é a realidade da nossa vida? Às vezes nós pecamos e nós nos sentimos tão indignos e tão justos e achamos que não merecemos mais a presença de Deus. Mas na verdade a gente não merecia desde o início.
O sangue de Jesus nos cobriu e o sangue de Jesus nos deu acesso à presença de Deus. Não tem uma coisa que você faz ou deixa de fazer que vai te deixar mais perto da presença de Deus. A única coisa que pôde nos reconectar foi o sangue de Jesus. Então, quando nós pecamos, sim, nós precisamos nos envergonhar e sentir a dor, não porque nós erramos, mas sim porque nós ofendemos o coração dele. Mas sim porque nós ofendemos aquele que é a pessoa mais santa desse universo, que é o Senhor Jesus. E naquele momento o Espírito Santo me confrontou e ele falou: Leti, essa não é uma semente correta. Porque os pecados eles vão acontecer nas nossas vidas. Mas se a gente ficar tentando conquistar a presença de Deus, gente, a gente não vai conseguir, porque a gente não dá conta. Mas Jesus deu conta por nós. E nós precisamos nos apoiar nele. Porque não diz respeito mais a mim e a você. Ele pegou o preço que era meu. Ele pegou o preço que era seu. E ele pagou. Ele pagou a nossa dívida. Não adianta. Você já pensou se você tivesse 10 reais no seu bolso e uma dívida milionária no banco e você está tentando pagar essa dívida de 1 milhão com 10 reais? Vai dar certo, gente? Não vai. E muitas vezes o nosso orgulho, a nossa vontade de ser, a nossa vontade de conquistar ou de merecer, faz com que nós nos afastemos de Deus. Faz com que o nosso coração se distancie dele. Porque eu não sei se você lembra, mas quando Jesus falou em uma das passagens, você pode procurar lá depois. Uma das maneiras como Jesus se definiu foi que ele era manso e humilde. E humildade não tem nada a ver com orgulho. Na verdade, na humildade sim, nós sabemos quem nós somos, mas nós entendemos aonde está o foco. E eu queria te dizer, o nosso foco, o nosso olhar precisa estar em Jesus. Nessa noite nós precisamos renovar a nossa mente. Nós precisamos fazer assim procurar, vasculhar a nossa vida e dizer: Senhor, existem sementes de orgulho no meu coração? Será que eu estou tentando merecer a presença de Deus? Será que eu estou tentando conquistar a presença de Deus? Ou será que eu estou achando que eu sou a melhor? Ou será que eu tenho uma convicção de que eu sou a cristã do século? O anjo, porque tem gente que não é nem crente, gente, é anjo. Já viu gente assim? Que se acha o santo, o perfeito, o maravilhoso. Eu quero te dizer que sim, nós precisamos ter convicção de quem nós somos em Cristo. Mas esse é o grande detalhe, nós somos nele. Nós vivemos para Ele. Tudo depende dele. Como a Bíblia declara, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E eu queria te dizer, queridos, nesta noite, se nós queremos viver um cristianismo que é puro e simples, se nós queremos voltar à essência, se nós queremos nos focar naquilo que é importante, naquilo que é essencial, naquilo que é a nossa base, nós precisamos parar de olhar para nós mesmos e nós precisamos começar a olhar para Jesus. Porque não importa o que você pensa, não importa o que você acha, o que você acredita. Ai, Leti, que você está sendo muito dura. Não estou falando que você se sentir feliz por você ter conquistado algo na sua vida errado, ou você fazer algo que alegra você é errado. Mas entenda, o foco da sua vida, aquilo que é mais importante, aquilo que dirige os seus pensamentos, aquilo que dirige as suas atitudes, olha para mim, não pode ser você, precisa ser Ele. Porque é disso que o cristianismo fala. É você que está falando isso, Leti? Não, é a palavra de Deus. Deus nos chamou para viver como Ele.
E Jesus, ele declarou: eu não falei nenhuma palavra de mim mesmo. O Espírito Santo, gente, que é Deus, como o apóstolo estava nos ensinando ontem, não falou dele mesmo. E assim nós somos chamados para falar do Senhor, para viver a vida do Senhor, o que Ele sonhou para nós, o que Ele imaginou para as nossas vidas. Mas se permitirmos o orgulho no nosso coração, isso nunca vai acontecer. Porque o orgulho nos leva a pensar em nós mesmos. Por isso, nessa noite, nós precisamos nos esvaziar. Nos esvaziar de tudo que é nosso, de tudo que nós construímos, de todo o nosso orgulho, para que Ele possa crescer em nossas vidas. É aquilo que João Batista declarou, que eu diminua para que Ele cresça. Você quer viver uma vida, você quer viver o cristianismo puro e simples? Que eu diminua para que Ele cresça. Que no meu trabalho eu diminua para que o Senhor cresça. Que no que eu falar eu diminua para que Ele cresça. Que nas minhas vontades eu diminua para que Ele cresça. Para que Ele cresça. Isso é o verdadeiro evangelho, gente. Foi assim que Jesus andou nesta terra. E é assim que Ele nos chama a andar. Mas você sabe o que é melhor de tudo isso? É que a Bíblia nos ensina que aquilo que o Senhor sonhou para nós não é apenas bom, não é apenas agradável, mas é perfeito. Você pode viver uma vida centrada em você e você pode ter bons resultados, mas nada se compara a viver uma vida completamente rendida aos pés de Jesus. Porque essa mesma Bíblia que nos pede para renunciar até de nós mesmos, também nos ensina que aqueles que renunciam serão recompensados. A Bíblia nos ensina que aquele que deixar pai, mãe, casa, casamento, tudo para seguir ao Senhor Jesus, e isso não é simplesmente deixar, gente, mas é questão de prioridade. Quando a Bíblia te pede para deixar pai, para deixar mãe, para deixar casamento, para deixar a sua própria vontade, o que a Bíblia está dizendo é que o Senhor precisa ser prioridade na sua vida, que a presença de Deus precisa ser a prioridade na sua vida. Deixa eu te dizer, a presença de Deus na sua vida é mais importante que a sua família. A presença de Deus na sua vida é mais importante que a sua faculdade. É mais importante que o seu trabalho. É mais importante do que qualquer outra coisa que você pode imaginar. Até que as suas necessidades físicas. Todo mundo aqui precisa comer, mas todo mundo também que jejua. Por quê? Por que a gente jejua? Porque naquele momento a gente está dizendo: Deus, nem a minha necessidade física é prioridade. Você, o Senhor, é a minha prioridade. E a Bíblia fala que quando nós nos portamos desta maneira, queridos, nós somos recompensados. E a Bíblia fala que receberemos muito mais. Muito mais. Porque de fato a vontade do Senhor é perfeita. E eu queria terminar, meu tempo aqui já está acabando, mas te lembrando algumas coisas. A primeira é que a Bíblia nos ensina que foi justamente o orgulho que levou Satanás a se rebelar contra Deus. Foi uma semente de orgulho. E foi o orgulho também que levou Adão e Eva a provarem daquele fruto. E é muitas vezes o orgulho que o inimigo está tentando usar para nos afastar de Deus. O que mais me impacta na história de Jonas é que ele era crente. Gente, Jonas conhecia a Deus. Jonas conhecia ao Senhor. Ele falava com o Senhor, mas o orgulho estava no coração dele. E o meu coração se enche de temor quando eu leio agora Mateus 7, versículo 22, eu queria finalizar com esse versículo, a partir do 22. E a Bíblia diz
que quando o momento chegar, o final chegar, no momento em que Jesus vai olhar para sua noiva, a palavra declara assim: muitos naquele dia hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai iniquidade. E nessa noite, eu preciso te fazer uma pergunta. Será que o Senhor te conhece? Se esse momento acontecesse agora, qual seria a resposta do Senhor para você? Porque as pessoas dessa história, elas pregavam no nome de Jesus. Elas expulsavam demônios. Elas até curavam. Mas a Bíblia afirma que o Senhor não as conhecia. Então, o que você faz publicamente não necessariamente diz que de fato você conhece ao Senhor e tem intimidade com Ele. Então eu te convido neste momento, enquanto esse louvor está tocando, que você verdadeiramente vá diante do Senhor. E que você comece a procurar aí no seu coração. Eu tenho certeza, queridos, eu sinto no meu coração que o Espírito Santo, enquanto eu estava falando, Ele foi falando com você. Porque para mim não é importante o que eu estou falando aqui. O importante é o que o Espírito Santo está ministrando aí para você, aí na sua casa, aí nesse momento. O que é que o Espírito Santo está falando para você? Que também existe semente de orgulho? Então começa a se arrepender agora. O Espírito Santo está te ministrando que você precisa, que Ele precisa ser a prioridade da sua vida. Começa a se entregar. Porque o Espírito Santo está aqui, eu tenho certeza que Ele está aí agora, se movendo na sua vida. E você tem uma oportunidade hoje de ter um encontro com o Senhor. Talvez você chegou aqui, você é até líder de célula, mas você está dizendo assim: Leti, eu estou me identificando com essa palavra. Eu preciso conhecer o Senhor. E eu quero te dizer que assim como o Senhor não acusou aquele povo de Nínive, o Senhor também não te acusa nesse momento. Mas essa é a sua oportunidade. Se entregue ao Senhor. Eu quero que nesse momento seja um momento seu com Deus, porque o Espírito Santo, Ele está te ministrando agora qual a sua necessidade. O que é aquilo que você precisa agora entregar? Se é o orgulho, se é a prioridade, se é a intimidade. E enquanto esse louvor toca, você vai orar. Eu não quero que você cante esse louvor nesse momento. Eu quero que você fale com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vai falar com você. Senhor, o teu amor me arrebatou, me arrebatou. Meu desejo é estar contigo pra sempre, contigo pra sempre. Então leva-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Eu quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Eu quero conhecer teu coração. Então traga-me pra mais perto, leva-me mais profundo. Quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Quero conhecer teu coração. Então leva-me pra mais perto, leva-me mais
Eu sinto muito forte, Ele está aí com você. Eu gostaria que você começasse a falar com Ele nesse momento. Comece a declarar ao Espírito Santo: Espírito Santo, me perdoe. Me perdoe todas as vezes que o Senhor não foi prioridade na minha vida. Comece a abrir o seu coração com o Espírito Santo. Espírito Santo, nos perdoe por todas as sementes de orgulho que nós permitimos em nosso coração. Porque muitas vezes, Espírito Santo, a nossa mente está tão cheia com os padrões deste mundo, com aquilo que o mundo diz, com aquilo que o mundo fala. Mas nós queremos, Espírito Santo, te conhecer, como a Bíblia nos ensina, como uma criança, sem a influência de ninguém, mas tendo a certeza de que nós queremos a você. Mais do que nós queremos os púlpitos, Espírito Santo, nós queremos o teu coração. Mais do que nós queremos, Espírito Santo, os louvores, o palco ou as atenções, Espírito Santo, nós queremos o teu coração. E nesse momento, queridos, comece a se expressar. Comece a expressar o seu coração ao Espírito Santo. Diga: Espírito Santo, eu quero ir mais profundo. Eu quero te dizer que o sangue de Jesus cobre a sua vida. Se até aqui você não tem vivido uma vida de santidade, se até aqui você tem permitido o orgulho, se até aqui o Espírito Santo não tem sido uma prioridade, o sangue de Jesus está sobre a sua vida agora e quebra todo mal e quebra todo pecado. Ele quebra agora todas as correntes e as cadeias. Eu declaro que o sangue de Jesus te purifica agora. Em nome de Jesus, o sangue de Jesus te liberta de toda a culpa. O sangue de Jesus te liberta de toda a vergonha. Em nome de Jesus. E eu quero que nesse momento eu vou contar até 3. E você vai dar um grito de libertação. E essas cadeias vão cair na sua vida. Até 3 e você vai gritar. E toda essa influência vai ser dissipada agora pelo sangue de Jesus. 1, 2, 3. Eu declaro a liberdade do Senhor sobre a sua vida. Eu declaro que a liberdade do Senhor vem sobre a sua vida. E você não precisa mais sentir o peso e a vergonha. Mas nesse momento, sem peso, sem vergonha, o que aconteceu no passado foi daqui para trás. Nesse momento, nós vamos agora começar a buscar o Espírito Santo. Nesse momento, nós vamos dizer: Espírito Santo, leva-me mais profundo. Nesse momento você não vai mais sentir peso. Mas agora você pode começar a escrever uma nova história. É agora. Nós vamos começar a buscar o Espírito Santo. E nós precisamos sair daqui comprometidos de que esse vai ser o nosso estilo de vida, de que Ele vai ser a nossa prioridade. Então agora, Espírito Santo, eu te peço, vem sobre nós. Marca as nossas vidas com a tua presença. Você vai cantar, você vai declarar: leva-me mais profundo. Nesse momento você vai declarar. E essa música vai ser a sua oração agora. Espírito Santo, eu quero conhecer o seu coração. Será que você pode cantar isso nessa noite? Espírito Santo, eu quero conhecer o teu coração. Leva-me mais profundo. Leva-me mais para perto. Leva-me mais profundo. Quero conhecer teu coração. Teu amor é tão mais doce que tudo que já provei. Quero conhecer teu coração. Então traga-me pra mais perto. Declare isso. Leva-me mais profundo. Quero
Espírito Santo, esse é o nosso clamor nessa noite. Espírito Santo, leva-nos a conhecer o teu coração. Espírito Santo, que a nossa vida não passe nessa terra sem que possamos conhecer a Ti verdadeiramente. Espírito Santo, tudo passa, mas o Senhor é eterno. E é isso que vamos viver na eternidade, a Tua presença. Espírito Santo, nos ajude a Te conhecer. Espírito Santo, que o Senhor seja a nossa prioridade todos os dias. Espírito Santo, que o Senhor seja a nossa prioridade. Que o Senhor seja a nossa prioridade mais do que tudo, Espírito Santo. Espírito Santo, nos ensine a conhecer o Teu coração. E que quando nós abrirmos a nossa boca em todos os momentos seja para a glória do Teu nome. Espírito Santo, eu já não quero mais viver para mim. Se esse é o desejo do seu coração, declare isso comigo, Espírito Santo. Eu não quero mais viver para mim. Me ensina, Espírito Santo, a conhecer o seu coração, a me aproximar da Tua presença. E nessa intimidade, Espírito Santo, o Senhor pode transbordar na minha vida e alcançar outras pessoas. Mas que o mais importante da minha vida sempre seja a Tua presença, a Tua doce presença. Me leva mais profundo, Espírito Santo. E para concluir esse momento, queridos, que esse não seja mais um momento no congresso, mas que verdadeiramente nós possamos buscar o Espírito Santo. Porque eu te digo, Ele é a pessoa mais importante da sua vida. O cristianismo é isso, pura e simplesmente viver intimidade com Deus. E essa intimidade nos leva a todas as outras coisas, mas o mais importante, o mais fundamental, aquilo que não pode faltar, é a presença do nosso Deus e do Espírito Santo em nossas vidas. Então que possamos de fato viver uma vida de intimidade com o Espírito Santo. Que esse seja o motivo pelo qual nós sejamos conhecidos. Que as pessoas olhem para nós e digam: aquela mulher, aquele rapaz vive uma vida com o Espírito Santo. Ou melhor, que eles olhem para nós e que eles vejam o Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia.